Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopeira Villanueva. Desde já agradeço os doces que recebo e continue me ajudando nessa empreitada para passar novos conteúdos e inscreva-se neste canal. O meu querido amigo Israel Azevedo me mandou um vídeo do senhor Alan dos Santos, que agora parece que ele tem um canal aqui que não é do nome dele. Ele tá tão manchado na internet que nem pode colocar mais o nome dele, mas enfim. Cujo título é Alan dos Santos revela que Kim Kataguiri do MBL riu da prisão de Bolsonaro. Tocou na santidade do micto, do mitomaníaco, aí pronto. Aí o sujeito bate nas tamancas e começa a ter um ataque histérico. Por falar em histeria, eu conheço o Alan dos Santos de longa data e é talvez o traço mais marcante da sua personalidade. Ele ser uma pessoa histriônica, ser uma pessoa cujos sentimentos ou cuja personalidade realmente tem certos problemas que no meu entender são, se não psicológicos, mas até mesmo psiquiátricos. E agora ele está choramingando, prendendo, arrebentando nos Estados Unidos, enfim. Eu gostaria até de ver pelo menos 4 minutos dessa baboseira toda, quando na verdade Alan dos Santos é acusado não apenas de espalhar mentiras numa pandemia grave. E lembre-se quando num determinado vídeo do Terça Livre e junto com toda aquela patota, ele começou a fazer uma musiquinha debochada do tipo coronavírus é o caralho, enquanto centenas de milhares de brasileiros estavam morrendo em fila de hospitais, enfim, quer dizer, foi uma catástrofe mundial. Isso revela muito do traço de personalidade dele. É um homem completamente desequilibrado, é uma pessoa que eu tive a desventura de conhecer e a fama dele pode ter certeza que é uma das piores possíveis. Mas eu gostaria aqui de fazer os seguintes comentários. Agora olha o perfil desse filho da p*** que vê um homem com a barriga costurada, vomitando, passando mal, porque foi esfaqueado pelo PSOL. E daí? Eu não sou coveiro. E esse desgraçado, ao invés de pensar no Brasil, abre o vídeo pra rir. Eu não tô pedindo pra você apoiar o Bolsonaro, não. Você que tá em casa me assistindo. Não, imagina. Esse cara aí tem o cabelo do saco do Bolsonaro na boca, tá? E vem com esse papinho de que não é somente apoiar o Bolsonaro. O cara é completamente desprovido de caráter com esse papo, quando na verdade esse cara fala de amor pelo país quando quer rifar a nossa economia para o Trump destruí-la de vez, enfim. Mas vamos lá. Eu só tô pedindo pra você ser uma pessoa normal, um ser humano, que não fica rindo de injustiça. Olha, Alan dos Santos, você ser considerado uma pessoa normal deve ser normal para os padrões do hospício, deve ser normal para os padrões das clínicas de psicologia, mas enfim, vamos lá. O que me parece, às vezes, Max e Lacombe, é o seguinte. Os políticos estão querendo resolver as coisas de maneira institucional e burocrática. Os algozes e tiranos estão usando das instituições e da máquina burocrática para cometer crimes. Eu vou repetir o que eu disse. É importante você entender isso. O pessoal bonzinho, né, quer seguir lei, resolver as coisas pelas leis e quer que tudo se resolva por meio de leis, instituições e burocracia. O lado de lá, além de ser amigo do PCC, do Comando Vermelho, visitar a favela com autorização de narcotraficante, utilizar o Brasil como território, como uma casa, tipo o Airbnb do Hamas, do Hezbollah, da Al-Qaeda, do Comando Vermelho e do PCC. Vamos analisar esse discurso um tanto histriônico. Curioso porque o seu ídolo, Jair Bolsonaro, é acusado de envolvimento com as milícias. Existem sólidas evidências de que principalmente Flávio Bolsonaro, e isso aqui eu estou falando de fatos, hein? Eu não estou inventando conjecturas. Descobriu-se que o capitão Adriano, que hoje está morto, e que era um matador profissional, ele era capitão porque participava do BOPE, a mulher do capitão Adriano e a mãe do capitão Adriano faziam parte da lista de assessores remunerados pelo então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Isso é um fato, tá? Vocês podem investigar aí, saiu na imprensa e assim sucessivamente. Aí, esse babaca aí repete o velho discurso neoconservador
de dividir o mundo maniqueísta entre democracia, mundo livre, e ditaduras, e mundo árabe, Islã, China, Rússia e etc. Vejamos. Quem criou esses grupos terroristas que ele acusa de atuar no território brasileiro? Vamos ao Hamas, vamos ao Al-Qaeda e assim sucessivamente. Quem foi que criou esses grupos? Foi o chamado mundo livre. O Hamas é uma cria israelense. Como? Havia um sujeito que era um sheik ligado à Irmandade Muçulmana chamado Ahmed Yassin. E esse Ahmed Yassin começou a atuar em Gaza, dentro de uma instituição beneficente muçulmana, em que ele começou a criar escolas, hospitais, até mesmo universidades, e isso foi financiado, ou pelo menos fizeram vista grossa nos serviços de inteligência de Israel, para que ele crescesse e fizesse um contraponto à OLP, à Al-Fatah, do Yasser Arafat. Então, quer dizer, Israel criou um inimigo contra a autoridade palestina para dividir o movimento palestino. E, de fato, eles conseguiram. Por quê? Porque a OLP e o Hamas entraram quase que numa guerra civil. Quando o Hamas só matava palestino, estava tudo de boa para os israelenses. Quando esses terroristas apontaram as armas para Israel, aí pronto. Aí eles são a maldição dos infernos e eles são representantes do mundo mal, do eixo do mal e assim sucessivamente. O mesmo se fala da Al-Qaeda. A Al-Qaeda é uma criação da CIA. A Al-Qaeda é uma criação dos Estados Unidos. Porque a Al-Qaeda foi armada pelos Estados Unidos, foi treinada pelos Estados Unidos para combater os comunistas no Afeganistão. Para combater a União Soviética, no caso. E quando o feitiço vai contra o feiticeiro, aí, claro, evidentemente, esse pessoal repete essa pataquada do mundo livre contra o mundo malzinho, feinho, etc. E esse mesmo mundo livre descarta os seus inimigos, troca os seus inimigos conforme as suas conveniências geopolíticas. Eu poderia ser mais ousado em dizer que hoje na Síria está dominado pela Al-Qaeda. E quem é que está apoiando a Al-Qaeda Síria? Porque, na verdade, quem derrubou Bashar al-Assad é uma sucursal da Al-Qaeda. Foram os americanos, como foram os turcos, como foram os israelenses. E aí, meu filho? Você vem com esse papinho furado, papinho vagabundo, que mostra que você não tem conhecimento de geopolítica. Você, Alan dos Santos, é a repetição das baboseiras neoconservadoras. Das baboseiras do Partido Republicano. Que só servem de propaganda, mas não servem realmente para entender o realismo político, para entender, inclusive, que as relações diplomáticas no âmbito internacional são sujas, são baixas, são dúbias e assim sucessivamente. Essa mesma pataquada de dizer que o Brasil se alinha a países terroristas, porra, Estados Unidos cria grupos terroristas. Estados Unidos são aliados de uma teocracia chamada Arábia Saudita. É o Islã mais duro, mais brutal que você possa imaginar. E esse mesmo Islã serve de inspiração a esses grupos terroristas que hoje atuam no Oriente Médio. Que são o quê? Do ramo, o arabita, salafista, como você queira chamar. E muitos sauditas financiam esses grupos terroristas. Aos olhos dos Estados Unidos. Que estão armando, inclusive, a Arábia Saudita para matar muitos iemenitas. Está tendo uma guerra no Iêmen e o Trump chegou a mandar $1 bilhão de armas para a Arábia Saudita. Mas é aquela história. Os sauditas podem ser ignorados como violadores de direitos humanos, e isso porque, recordemos, o príncipe saudita mandou picotar um jornalista na embaixada saudita na Turquia. Mas isso não passa pelo jargão neoconservador. Claro, porque os sauditas são aliados dos Estados Unidos. Então, se são aliados do mundo livre. E se são aliados do mundo livre, eles podem matar, podem torturar, podem fazer o diabo a quatro, contanto que seja em favor do mundo livre, ora. É a mesma coisa que acontece com Israel. Israel está pulverizando Gaza. Está fazendo de Gaza um verdadeiro cemitério de pessoas. Existe uma política criminosa do Estado israelense contra 2 milhões de palestinos. Mas essa anta aí vai dizer, não, isso é defesa do mundo livre. Ah, Alan dos Santos, vai uma merda, cara. Essa tua pose histérica de homenzinho gritalhão, quase com um borderline,
Isso pode convencer o teu público, que é um público imbecil. Mas eu vejo o papelão que você passou quando a Polícia Federal bateu na sua casa. Toque, toque, toque. Antes você disse que ia dar um tapa no oficial de justiça, você ia dar um tapa no policial. Aí depois que a Polícia Federal bateu na sua porta educadamente, aí você inventou um drama mexicano de que a Polícia Federal apontou uma MP4 em direção à minha mulher grávida. Cara, isso não é procedimento da Polícia Federal. Primeiro porque eles sabiam que você não estava armado, que você não surtia como ameaça. Eles bateram na sua porta, mostraram um mandado judicial para entrar na sua casa e pronto. Então não havia motivo para apontar uma arma para sua esposa ou apontar uma arma para você. Aí você começou a choramingar. Imagina minha mulher me vendo no cemitério. Eu imagino mesmo, você é com uma caveira assim. Você já é um dentuço, imagina aquela caveira dentuça. Aí você fez esse dramalhão, cara. Isso é muito ridículo para um homem, cara. É um choramingo. É uma autocomiseração neurótica que, sinceramente, eu vejo nas mulheres histéricas, mas não nos homens. Você é um homem completamente maluco, cara. E tudo que você fala aí e a realidade são duas coisas diferentes. Eu não estou dizendo aqui que o PT não tenha seus pecados, que há muitas suspeitas do governo petista e até mesmo certos vínculos relacionados ao Comando Vermelho. Não nego isso não, porque foi noticiado na imprensa. Pessoas do Comando Vermelho aparecendo em Brasília, enfim. E isso é algo ridículo, vexaminoso. Mas você dizer que a sua patota é boazinha, meu amigo, não é. Acho que ninguém é na política. E em particular na política brasileira, realmente tem cada monstrinho que você fica assustado. Mas vamos lá. Utiliza as instituições e também a máquina burocrática para cometer crimes e prender pessoas inocentes. Ele está dizendo o seguinte, que para resolver o problema do Brasil é preciso uma ruptura institucional. Resta saber o que significa essa ruptura institucional. Significa o quê? Exército na rua, prendendo e arrebentando tudo que seja anti-bolsonarismo? Estabelecer um estado de exceção? Fechar o Congresso Nacional? Fechar o STF? Censurar a imprensa e só ter os terça-livres, chapas brancas, oficiais do bolsonarismo? O que isso significa na prática? Ele está dizendo que existe um grupo político que se utiliza de meios teoricamente institucionalizados para cercear supostos direitos de certas pessoas. Quando eu digo supostos direitos, nós temos que analisar que muitas dessas pessoas que foram presas no dia 8 de janeiro e outras que estão sendo processadas, elas não estavam somente protestando contra o governo. Não, elas participavam de uma motivação que significava a usurpação da democracia e a destruição dos direitos individuais. Ou seja, um regime ditatorial, um estado de exceção mesmo, para todo mundo, menos para bolsonarista falando merda. Aí, esse palhaço iria ser o porta-voz dessa ditadura. Seria o Právida do governo Bolsonaro. E ai quem falasse mal do Bolsonaro. Ia parar na cadeia, ia parar num pau de arara. Eu não duvido de nada, porque o próprio Bolsonaro disse que defende esses métodos. Imagina dando poder absoluto a esse canalha. Então, quer dizer, na lógica dele, nós temos que ter atos de violência. Resta saber se o senhor Alan dos Santos tem realmente culhão para vir ao Brasil e sofrer algum ato violento, porque ele fugiu do país. Aí é cômodo falar de guerra civil, falar de turbulência, falar de destruição da vida de milhões de brasileiros. Então, senhor Alan dos Santos, se o senhor quiser propor uma ruptura institucional, então venha aqui e seja macho. Faça essa ruptura. Não seja canalha de ficar nos Estados Unidos, confortávelzinho, sendo bajulado pelo Partido Republicano, enquanto você fica dando lição de moral para os brasileiros que estão aqui, que estão realmente na situação de conflito, que estão aqui angustiados com uma situação institucional de crise interminável.
E que muitas dessas crises foram causadas também por vocês. Então a culpa não é do PT apenas. A culpa não é somente do STF. Eles têm também uma passada de culpa. O Centrão tem sua passada de culpa, vocês têm. Se não houvesse aqueles eventos pelos quais você participou de agitação em massa, e isso porque, segundo o antagonista, pegaram o seu computador e encontraram textos em que você era orientado a causar a comoção e o caos social numa época de pandemia, isso mostra o quanto você é um covarde. Você age por baixo dos panos e depois fica nessa gritaria histérica achando que isso é hombridade de homem. Não, isso não é hombridade. Isso é até algo muito feminino. No pior sentido do feminino. Não querendo depreciar as mulheres, evidentemente. Mas existem mulheres que parecem histriônicas, assim, que querem chamar a atenção a todo custo. E realmente, a sua atitude é de uma mulher histérica. E isso me causa uma certa estranheza no seu caráter. Mas vamos lá. Esse é o cenário. São dois esportes distintos aqui. Um está jogando tênis e o outro está jogando tiro ao alvo. Um está jogando basquete, com as regras do basquete, o outro está brincando de tiro ao alvo. O que me parece? Que eles querem que a direita continue, os políticos, né? Continue tentando ali resolver as coisas de maneira burocrática e institucional, enquanto o lado de lá, o lado do mal, quer que as pessoas comecem a tomar decisões malucas. Loucas, que não vão ter resultados. Por que malucas e loucas? Não porque não vai ter resultado. E quais são essas soluções? Aquela que está na boca do povão. Aí agora é a minha pergunta. Você vai me dizer se eu estou errado ou não. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua hoje, sem microfone, sem celular, virar para a pessoa e falar assim, fala aqui para mim. Existe outra solução se não tiro, porrada de bomba? Claro, meu filho, você não vai levar esse tiro, porrada e bomba. Você está aí no conforto dos Estados Unidos porque você é um covarde. Você e toda essa turma bolsonarista. Tão covarde quanto o teu presidente que fugiu do país deixando o pessoal à míngua na porta do quartel. Esse é o tipo de gente que brada a revolução armada, que brada a violência, que brada isso e aquilo, não tem bagos no saco para enfrentar realmente o tranco. Cara, até um comunista consegue ser mais corajoso que você. Até um bandido, até um delinquente como Che Guevara, até um delinquente como Stalin, até um delinquente como Hitler, conseguem ser mais corajosos do que vocês. Porque eles apostavam alto e iam até o fim. Ao contrário de vocês, vocês são muita garganta. E observem que, em inúmeras situações, dentro do universo institucional, nós tivemos inúmeras chances de reverter certas ações do Supremo, certos aspectos da corrupção e assim sucessivamente, e vocês, bolsonaristas, recusaram para salvar a pele do seu míquito. É claro que você precisa mentir para o seu povo. Vocês têm rabo sujo. E é muito cômodo falar de violência, falar de turbulência, quando você não está no palco dessa turbulência. Vamos lá, senhor Alan dos Santos, seja macho. Venha aqui para o Brasil, enfrente o Alexandre de Moraes no tiro, na bomba ou coisa parecida. Faça isso, ora. Você não está propondo? Se você está propondo, não fique querendo colocar o rabo da reta dos outros, você bancando o corajoso nos Estados Unidos. Não vem com esse papo furado. Isso aqui é um papo furado tremendo. Isso aqui é um blefe vergonhoso. Vamos lá. Aí eu quero que você me diga se é verdade ou mentira, que a resposta que você vai ouvir de qualquer pessoa é não. Olha, eu não pego minhas opiniões de política em pessoas do povo que muitas vezes são influenciadas por informações falsas, enviesadas e de cunho bolsonarista. A grande maioria das pessoas bolsonaristas que são do povo são idiotas. São pessoas que não têm informação fidedigna da realidade política. Eles não têm ciência de nada. Eles simplesmente repetem ideologias, estereótipos, chavões e assim suavemente. Então isso não serve como pretexto ou como modelo para a gente discutir sobre política. Eu não vou discutir política com pessoas que têm uma rotina que é só pensar no trabalho. Pessoas comuns que lamentavelmente não têm visão de política.
Eu vou perguntar justamente para aquelas pessoas que têm entendimento e ciência do assunto. Mas vamos lá. Não existe outra solução senão tiro, porrada de bomba. É, claro. O cu dos outros é que tem que se fuder, né? Vamos lá. E aí eu me pergunto, onde estão as pessoas que, além de não estarem com a direita, nesse exato momento, viram pro povão e diz, tá vendo? Esse pessoal procurou a perseguição do Alexandre de Moraes. Eles procuraram, porque quando tinham chance não fizeram nada. Sabe o que eu acho interessante? Essas pessoas estão presas por causa de canalhas como ele. De patifes que espalhavam mentiras e enganavam essa população. Pessoas que caíam numa histeria coletiva através da desinformação em massa, acreditando, esperem 72 horas, Alexandre de Moraes foi preso, olha, foi descoberta a fraude eleitoral, dentre outras coisas. Senhor Alan dos Santos, se essas pessoas estão presas, em parte é por sua causa. Em parte é por causa da sua camarilha. Então, você tem sangue nas mãos, cara. Você tem culpa da prisão desses inocentes úteis que seguiram gente como você. Enquanto isso, você estava lá nos Estados Unidos, no conforto, fudendo a vida do povo brasileiro. Como, aliás, hoje vocês querem fuder mais o povo brasileiro através de quê? Puxando o saco do Trump. Não é esse palhaço que um dia dizendo, olha, nós vivemos uma ditadura, eu vou acampar na Casa Branca exigindo que o Trump tome providências contra o Brasil. Cara, isso é ser patriota, cara. Isso é ser patriota. Isso mostra a sua incompetência como cidadão de não resolver os próprios problemas. O brasileiro médio tem uma profunda incompetência. Sabe o que é? Ele não tem uma noção clara do que seria aquilo que modernamente chamaríamos de cidadania política. Veja, eu não sou necessariamente entusiasta do conceito do cidadão. Não caberia debater inúmeros problemas assim. Mas, quando falamos de uma articulação política, e falamos da ciência de certos direitos ou certas reivindicações, vocês anularam este povo em causa própria. Porque no fundo, vocês queriam o poder pelo poder, e vocês não conseguiram, porque essas instituições que vocês querem derrubar na bala, no tiro, na bomba. E claro, não é você que vai na bala, no tiro, na bomba. Sabe o que você quer fazer? Você quer colocar exército americano no Brasil. Você quer que americano mate brasileiro. E isso se brasileiro não matar outro brasileiro. É isso que você prega, cara. É muito cinismo da sua parte. Mostra o quanto você é um canalha. E eu sinceramente lamento ter te conhecido, cara. Porque a gente não se deu bem. Você pode até confirmar, a gente não se deu bem. A gente não se deu bem porque eu vi o hipócrita que você era. Porque eu vi o desequilibrado que você era. Aliás, qualquer pessoa que te conhece diz a mesma coisa. Que você é uma pessoa destemperada, que é uma pessoa realmente que não bate bem na bola. MBL, Danilo Gentili. Ontem, o Kim Kataguiri estava com um sorriso daqui a aqui, falando da prisão do Bolsonaro, pegando falas antigas do Flávio Bolsonaro e dizendo, pronto, agora vocês têm o que vocês querem, porque quando vocês podiam, vocês não fizeram. Olha o tamanho da insanidade da pessoa. Ah, tadinho. Como se o Flávio Bolsonaro, como se os bolsonaristas não traíssem os seus próprios aliados. Como se os bolsonaristas não sacaneassem com o MBL. É sempre esse mito de que o Bolsonaro é um eterno coitadinho traído por todo mundo. Todo mundo que se indispôs que o Bolsonaro é filho da puta. Santo mesmo é o Alan dos Santos, um mitomaníaco como esse, espalhando fake news adoidado. Né? Não, mas ele é o cúmulo da santidade humana. Não, o cúmulo da santidade. Quem sou eu para criticar o Alan dos Santos? Pô? Quem sou eu? Imagina o Bolsonaro, imagina a família Bolsonaro, essa família santarrona. Né? Vamos supor que tudo que o Kim Kataguiri está falando é verdade. Então, eu digo o seguinte, o Lacombe vai passear com a esposa e o filho dele, e aí eu viro pro Lacombe e falo, Lacombe, compra um carro blindado. Compra um carro blindado. E aí, quando o Lacombe estava com dinheiro, não comprou o carro blindado. Depois o Lacombe volta, alguns anos depois, ou meses depois, vira para mim e fala assim, puta merda, tomamos um tiro ali, quase matou meu filho, passou de raspão. E aí, ao invés de perguntar como está seu filho, Lacombe, eu viro pra você e falo assim, por que você não comprou o carro blindado? Cara, como é que você se rebaixa a uma analogia tão vagabunda como essa? Na verdade,
A família Bolsonaro recusou qualquer medida contra o Supremo porque havia um interesse particular nisso. O interesse de se respaldar em acusações gravíssimas contra Flávio Bolsonaro, e isso registrado no Ministério Público do Rio de Janeiro, não somente no seu envolvimento com rachadinhas, como também até mesmo um vínculo com as milícias. Isso é um fato catalogado, documentado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, e que o STF e o STJ embargaram. Essa que é a grande razão. Agora você faz essa analogia vagabunda para gente burra, porque, claro, eles não sabem os meandros da questão. Eles não sabem realmente o que se passou para que o Flávio Bolsonaro fosse beneficiado pelo Supremo Tribunal Federal. Aí você precisa inventar essa analogia vagabunda de que, na verdade, o MBL está fazendo isso por inveja do Bolsonaro. Eu sou completamente invejoso, vocês estão vendo aqui, pô. Eu tenho inveja do Alan dos Santos, pô. Quem sou eu perto do Alan dos Santos, pô? Eu sou uma criatura inferior, pô. Mas vamos lá. Olha o tamanho da insanidade desse filho da p... Ah, claro. Realmente são mesmo esse desequilibrado aí. Esse desequilibrado que entra em contradição toda hora e fica inventando uma historinha vagabunda, negando o que de fato envolvia as omissões da família Bolsonaro. Nós tivemos duas situações que poderiam ser contrapostas às ações do Supremo na atualidade. O primeiro ponto é a CPI da Lava Toga, que foi tocada, que faltava somente um único voto. Qual é o único voto que faltava? De Flávio Bolsonaro. Inclusive, esse sujeito no Terça Livre entrevistou o Flávio Bolsonaro e o nosso angelical número 1 da família dos filhos do Bolsonaro falou o seguinte: poxa, a quem interessa uma CPI causar uma comoção social? Quer dizer, claro, é uma comoção social mesmo. Descobrir os podres da família Bolsonaro seria algo comovente, digamos assim, né? Mas seja que for, o fato é o seguinte: desde o primeiro momento, a família Bolsonaro se recusou. Isso não sou eu que estou falando, são eles que declaram isso. Flávio Bolsonaro, sempre que foi entrevistado, dizia: a quem interessa uma CPI da Lava Toga? A quem interessa o impeachment do Alexandre de Moraes? A quem interessa o impeachment de algum ministro do Supremo? Quer dizer, só agora, quando o pai dele vai preso, aí sim ele se lembra do processo de impeachment. E ainda faz um jogo sujo, servindo-se de cachorrinha de uma potência estrangeira, que está cagando para os direitos individuais no Brasil. Na verdade, eles se utilizam como pretexto para prejudicar a nossa economia. Isso é evidente, isso é óbvio. Lei Magnitsky é para príncipe da Arábia Saudita, que faz picadinho em jornalista. Esse aí se identifica como jornalista. Eu estou sendo censurado e não sei o que e tal. É, mas na Arábia Saudita eles fazem coisa pior. O sujeito fatiado como se fosse no açougue. E aí, quando a gente falava que o Bolsonaro não estava confrontando com o Supremo da forma adequada e institucional, aí qual era o chavão deste palhaço a respeito do assunto? Shhh, não fala porque senão o PT volta. E no final acabou voltando mesmo. Mas vamos lá. Se não é um psicopata, esse japonês de merda! Não é. Psicopata é você. Você tem todos os traços de um desequilíbrio moral e emocional. E a gente já viu várias vezes. Quando milhares de brasileiros estavam morrendo em filas de hospital, e recordemos que o Brasil chegou a 4.000 pessoas por dia morrendo de Covid, você estava lá, coronavírus é o caralho. Esse é seu nível de moralidade, Alan dos Santos, tá? Eu tô supondo que tudo que ele tá falando é verdade. Porque eu já provei aqui que a tal da Lava Toga era mentirosa. Você tava comigo lá, Max? Sim. Não existia Lava Toga. Era uma farsa para lançar o Sérgio Moro por meio do Podemos. Oh, meu Deus do céu. Alan dos Santos, você se prestou a mentir dessa forma, cara? Isso foi noticiado muito antes do Sérgio Moro, que o Flávio Bolsonaro chegou do Congresso Nacional com os membros do PSL,
dizendo: vocês querem me ferrar, porra. Ele não falou dessa maneira, ele falou de uma maneira pior. Vocês querem me ferrar, blá blá blá. Faltava um único voto, cara. Deixa de mentir pro teu público, cara. Deixa de ser safado, cara. Você é muito sem vergonha, bicho. Aí quer dizer, a lava-toga é culpa do Sérgio Moro agora? Foram vocês que propuseram isso. E eu me lembro muito bem que o senhor Bernardo Kister, que faz parte do seu time, falou: não, porque a CPI da lava-toga não daria certo. Começaram a inventar uma desculpinha esfarrapada. Porque, claro, eles tinham que obedecer ao Flávio Bolsonaro. E aí fizeram um protestozinho meio pereba, acho que foi contra o Gilmar Mendes. E tempos depois, o Gilmar Mendes, claro, pediu os favores do Bolsonaro por conta de um apoio político que Bolsonaro deu ao irmão do Gilmar Mendes. Ao irmão do Gilmar Mendes, pô, para ser prefeito de uma cidade interior de Minas Gerais. Se não me vai a memória. Esse é o tipo de gente que se alinha ao Alan dos Santos. Aí vem com esse papo de mentira do lava-toga. Cara, foi você quem entrevistou o Flávio Bolsonaro, e isso está na internet, e você ouviu do próprio Flávio Bolsonaro afirmando claramente que ele não queria ser da lava-toga. Ou seja, ele mesmo confirmou isso. Confirmou que o PSL disse na época que faltava somente um único voto. Era o único voto que faltava. Era o dele. E você agora inventa mentirinha vagabunda pra sua turminha, cara. Olha só que nível de inferioridade você chegou. Vamos ver o besterol. E nós temos que recordar uma coisa interessante. A lava-toga, como também a proibição de decisão monocrática de juiz que obrigaria um colegiado e assim sucessivamente, elas colocariam o Supremo numa situação constrangedora. Por quê? Porque no caso da CPI da lava-toga, o Supremo seria investigado pelo Congresso Nacional. E isso criaria uma situação de conflito que, se o STF quisesse embargar, o Congresso necessariamente será obrigado a comprar briga. Isso daria uma certa popularidade ao Congresso contra o Supremo. O Supremo seria objeto da mídia, seria objeto de comentários, seria objeto de escrutínio popular, justamente porque certas questões que são ligadas a excessos, a arbitrariedades que hoje estão sendo discutidas, mas que os meios estão sendo negados, naquele momento seria a oportunidade excelente de discutir esses assuntos. E vocês recusaram. E recusaram não foi porque o Sérgio Moro estava inventando coisa, né? Porque o Sérgio Moro agora virou bode expiatório de tudo. O bolsonarista precisa inventar um bode expiatório. Nunca é o Bolsonaro, nunca é o Flávio, nunca é o Eduardo. Quer dizer, a culpa sempre é dos outros. O inferno sempre são os outros. Você fala para um público completamente desinformado e ignorante. E você sabe disso. Vamos lá. Não vou explicar isso aqui agora, porque já expliquei um zilhão de vezes. Se vocês colocarem Alan dos Santos, fala a verdade sobre a lava-toga, vocês vão saber. Agora... Fala a verdade, cara. Você tava lá que nem uma cachorrinha entrevistando o Flávio Bolsonaro, e o Flávio Bolsonaro dizendo: ei, fica aí, cadelinha, sabe? Fica aí. Ah, não, por quê? Porque a gente não quer causar uma comoção. Imagina, os caras estavam pregando golpe de Estado, esse aí tá pregando praticamente violência, guerra civil, e o Flávio Bolsonaro tirando o rabo dele da reta. Vamos lá. Agora, olha o perfil desse filho da p... que vê um homem com a barriga costurada, tá? Que bela merda, e daí? Vomitando, passando mal, porque... Eu não sou coveiro, tá? Deixa de mimimi, cara. Deixa de mimimi. Foi esfaqueado pelo PSOL e... Não, ele foi esfaqueado pelo Adélio Bispo. Tudo bem, ele era um membro do PSOL, mas não foi provado nenhum vínculo partidário de esquerda, muito pelo contrário. Inclusive, o próprio Bolsonaro pediu o arquivamento do processo. Se não me falha a memória, posso estar errado aqui, me corrijam, tá? Mas foi o que aconteceu. Então, esse pessoal fica nesse tipo de retroalimentar mentiras. Alan dos Santos, você se rebaixou muito, cara. E olha que, na época que o Terça Livre era ainda algo mais ou menos decente, eu participei com você. E você aí agora fica desinformando, mentindo pra caralho. Mas vamos lá. Esse desgraçado, ao invés de pensar no Brasil, abre o vídeo pra rir! Pensar no Brasil, cara? Você tá aí preconizando guerra civil, preconizando conflito, preconizando intriga,
preconizando brasileiro matando brasileiro e ainda, claro, apoiando a destruição econômica do país. Realmente, você é um patriota nato. É um patriota que coloca a bunda do povo brasileiro na reta para se fuder por você e se fuder pelo seu político de estimação. É isso que você tá propondo, cara. Eu não tô pedindo pra você apoiar o Bolsonaro, não. Você que tá em casa me assistindo. Não, nem um pouco. É só apoiar as políticas do Bolsonaro. Não é apoiar o Bolsonaro. É apoiar as políticas do Bolsonaro, do Alan dos Santos e todas as bostas que ele prega aí, tá bom? Eu só tô pedindo pra você ser uma pessoa normal, um ser humano, que não fica rindo de injustiça. Rindo de justiça? De justiça como? Aquelas pessoas que durante 2 meses foram tratadas como idiotas por você e idiotas pelo próprio Bolsonaro, você acha também que elas não merecem, até certo ponto, justiça? E isso sem prejuízo daqueles idiotas outras que invadiram o Congresso Nacional, por vocês. Vocês insuflando, vocês mentindo, vocês dizendo que o exército já estava na rua, vocês enganando a população de uma forma descarada. Aí esse sujeito fica aí gritando, achando que isso aí é sinônimo de autoridade, quando na verdade é somente um histérico. Mas vamos lá. Danilo Gentili, eu não tô pedindo pra você apoiar Bolsonaro. Não, nem um pouco. Apoiar só a causa do Bolsonaro, tá? Apoiar somente a libertação do Bolsonaro, a absolvição do Bolsonaro e pronto, claro. Aí quem sabe ele dê um segundo golpe de Estado e implante uma ditadura no país. Aí nós estamos ferrados. Eu só tô pedindo pra você ser menos filho da p... e virar homem. Ah, cara, vamos ser bem sinceros. Você tem um jeito tão efeminado de agir perante os conflitos. Porque, cara, não é berrando que nem uma mulher histérica como você faz. É que você vai resolver os problemas. É muito fácil ser macho quando você está fora do país. E dizendo, ei, brasileiros, matem-se entre si. Matem-se pelo Bolsonaro. Entre em guerra contra as instituições. Aí, porra, que legal, né, cara? Por que você não faz isso? Faça como o Che Guevara, cara. Che Guevara era um escroto, era um filho da puta, era um bandoleiro. E, no entanto, ele se meteu na selva, nem que fosse para levar bala, como de fato ele levou, cara. Até um sujeito raquítico moral, como Che Guevara, um sujeito realmente de baixa índole, um fanático como ele, acreditava muito mais no que de fato ele pregava do que você. Ainda que o que ele acreditasse fosse abominável. Ainda que esse sentido aparente de justiça fosse na prática vingança, ressentimento, violência, brutalidade. E não é de fato o que você faz, com a diferença de que pelo menos um comunista coloca o rabo dele na reta e você não, você coloca o rabo dos outros. Isso eu chamo de filha da putagem mesmo. Vamos lá. Para entender que injustiça, seja ela contra quem for, não deve ser aplaudida. Que injustiça há se nós analisarmos os crimes que Bolsonaro fez e que você fez contra o Brasil? Eu não vejo injustiça alguma. A única problemática que eu vejo é no âmbito formal processual. Sim, isso podemos concordar. O que não quer dizer que materialmente vocês não tenham cometido crimes. Vocês cometeram, sim. E foram muito filhos da puta. Mas vamos lá. Aí o problema do Brasil é esse, gente. O problema do Brasil é que a quantidade de filho da p... Desculpa falar o termo, porque não dá pra chamar de psicopata, não dá pra chamar de canalha, não dá pra chamar de nada, a não ser de filho da p... Não tem outro termo. Não nivele o Brasil pela sua régua moral. O único filho da puta que eu estou vendo nesse vídeo aqui é você. Fujão. E que agora fica pregando rebelião, revolta e não sei o que pra salvar o seu rabo. É só isso que você faz, cara. Só você e essa turminha bolsonarista. Pelo menos a alta cúpula. Porque o baixo clero, aquele pessoal que é gado, serve pra ser bucha de canhão de você e acredita nas suas idiotices. Vamos lá. Se vocês acharem um outro termo, vocês me falem. Porque não é normal uma pessoa ver alguém preso sem crime. Como sem crime? Ele está sendo acusado por uma tentativa de golpe contra o Estado Democrático de Direito, inclusive uma legislação que ele mesmo promulgou. Tá bom, idiota? Pelo menos você poderia estudar o processo. Olha as matérias que o David Agam, junto com o Oliveira e o Michael Schelebeck publicaram. Os caras rindo, meu irmão. Rindo. Cara, sinceramente, eu tô cagando e andando pro Bolsonaro. Você estava rindo e fazendo piadinha quando milhares de brasileiros estavam morrendo na fila de hospital por causa da pandemia. Você estava rindo e debochando das pessoas
quando muitas famílias perderam inúmeros parentes, enterravam seus mortos e não tinham direito a um velório. Você estava rindo, debochando, quando o teu míquito recusava vacinas, fazia piadinhas ridículas sobre pessoas que estavam morrendo. Isso sem prejuízo do cara que fala: ei, vocês estão de mimimi, não sei o quê, pra que chororô? Quer dizer, foda-se. Você é um escroto, Alan dos Santos. E você é um covarde. Você, Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro, bando de covardes. Bando de ratos que fogem do porão quando o navio afunda. Esse navio se chama Brasil. Vocês ajudaram a afundar esse Brasil moralmente. E agora você fica aí cantando de galo fora da fazenda? Enquanto todo mundo aqui está com uma bate no matadouro para sua causa, seu animal, seu vigarista, seu pilantra. De prisão de gente inocente. Graças a Deus o Tagliaferro viu que era merda aquilo ali e agiu. Inclusive eu quero dizer para vocês, para quem tá revoltadíssimo com as mensagens do Tagliaferro ali, o professor Olavo dizia o seguinte: a maior prova de que alguém realmente se arrependeu de algo é quando ela começa a agir contra o que ela apoiou. Agir, não é falar não, tá? Bem que você poderia seguir o conselho do Olavo, mas você não tem caráter para isso. Com relação às acusações contra Alexandre de Moraes, sim, são acusações graves. Mas isso pode ser resolvido institucionalmente. Não é brasileiro matando brasileiro. Não é causando anarquia e guerra civil como você faz, covarde que você é, no confortozinho de um ar-condicionado e de um microfone. Tá bom? Seja macho, cara. Seja macho. Seja um comunista. Seja um fascista. Porque com todas as abominações que os fascistas e comunistas fizeram, nós não podemos negar uma coisa: eles tinham bagos. Você não tem nem para isso, nem para ser um fascista, nem para ser um comunista. O máximo que você é um gritalhão idiota, um histérico idiota. Vamos lá. Fala não, é agir. Então quando uma pessoa começa a agir contra o que ela apoiou, significa de fato que ela tem contrição verdadeira e que ela realmente se arrependeu. Ah, que bonitinho. Oh, meu Deus do céu. O cara tá nos ensinando contrição e arrependimento. Eu quero saber se você se arrependeu das mentiras que você contou. Com certeza não, você é um cara muito nojento. Por isso que o Olavo via falando que ele devotou a vida dele a denunciar os comunistas, porque em algum momento ele os ajudou. Ah, cara, Olavo de Carvalho era tão oportunista quanto você. Tão oportunista quanto. Ele que inventou essa história da demonização dos comunistas, como se o fato de demonizar comunistas já deu uma isenção moral para vocês fazerem tudo que é merda. É como se os comunistas fossem os únicos carregadores do pecado original. E vocês não, vocês são santarrões, vocês são conservadores, vocês são, sabe, o alto grau da pureza humana. Vocês são o mais alto grau da pureza humana desde o advento da Virgem Maria. Quer dizer, não é mais a Virgem Maria que é imaculada, não. Vocês são imaculados, vocês são santinhos. Se bestar, vocês estão até acima de Deus, mas vamos lá. Então, graças a Deus o Tagliaferro hoje está com conta bloqueada, conta da filha bloqueada, em risco de vida, fora do Brasil, procurando abrigo, procurando apoio e denunciando sem parar. Né? Que Deus abençoe o Tagliaferro por isso. Eu não vou levar o mérito do Tagliaferro, porque, embora as denúncias dele sejam graves, precisa ser investigado. Então, eu não vou dizer nem sim, nem não. Até porque eu não estou um partido do Supremo, do Alexandre de Moraes, aliás, eu não estou um partido de ninguém. Eu estou um partido daquilo que podemos dizer busca da verdade. Coisa que esse cara não faz porque ele se comprometeu até o talo com um grupo político e ganhou muito dinheiro com isso. Só isso. Vamos lá. Agora, olha a mentalidade dessa gente. De rir de prisão de gente inocente. Ou seja, esse é o grande problema do Brasil hoje. Eu queria ter gráficos assim sempre para mostrar, mas eu vou tentar usar aqui o livro aqui, ó. O problema do Brasil é o seguinte: você tem a direita, a esquerda e aqui os filhos da puta que somam com a esquerda. Porque o Kim Kataguiri, ao ser contra o Bolsonaro, ele não é contra o PT, ele ri do mesmo jeito que o Ayrton Vieira. Ah, entendi. Se eu sou crítico do Bolsonaro, então necessariamente eu sou petista, segundo essa lógica dele. Nossa, Alan dos Santos, você se tornou uma criatura muito patética mesmo. E convenhamos, nada mais nojento do que um patife te ensinar noções de moralidade. Aliás, o Alan dos Santos, ele é mestre nesse tipo de jogo. Eu me lembro muito bem que quando a gente começou a se desentender isso no primeiro dia, ele começou a simplesmente se repetir num assunto, sei lá, de 6 horas da tarde até 2 horas da manhã. Era assunto de teologia.
E eu, sinceramente, o cara não tinha nenhuma versatilidade de falar, era uma coisa assim meio obsessiva. Começou a falar mal do Concílio Vaticano II, começou a falar mal, sei lá, do... Porque esse sujeito aí, ele se acha otomista lendo um bando de sites tradicionalistas. É isso que ele faz. Ele não é uma pessoa necessariamente culta, no sentido pleno da palavra. Ele é tão somente um sujeito que tem uma leitura de apêndices, uma repetição de chavões. E eu tava percebendo que ele tá falando mal do conselho e não sei o quê, começou a falar um bocado de besteira. E eu falei pra ele que na época, por exemplo, eu tinha menos leitura do que hoje, dizendo, olha, eu não vou me aprofundar no debate com você, ou na conversa com você, porque eu preciso ler esses documentos e tirar uma conclusão mais esmerada do que você está falando. Então eu não vou debater com você porque, claro, eu não debato assunto que eu não tenho um domínio mais ou menos profundo. Mas o cara começou a insistir, começou a instigar. Aí eu achei aquilo ali uma coisa muito estranha, um comportamento completamente estranho. Eu disse, meu Deus, esse cara é maluco. Esse cara realmente não bate bem. Aí depois, no Facebook, ele começou a ensinar noções de moralidade e moda modesta. Na cabeça desses retardados, moda modesta é se vestir como a Belle Époque no final do século XIX ou como da era vitoriana. Ou seja, é um visual extremamente burguês dentro de uma sociedade liberal, que era a sociedade vitoriosa no final do século XIX na Europa. E, ao mesmo tempo, aquela coisa, só falta usar o fraque e a cartola. Como se aquilo fosse realmente sinal de modéstia. Ou moda modesta. Aí eu fiz uma brincadeira, uma ironia, já que esse pessoal acha que modéstia é apenas uma formalidade estética e não um estado de espírito, já que se nós observássemos o que é moda modesta, por exemplo, para um caipira do interior de São Paulo, no final do século XIX, esse sujeito se vestia de uma forma maltrapilha, ele não tinha paletó e gravata, ele não tinha suspensório que nem palhaço, ou pelo menos se ele tivesse... A roupa dele era toda carcomida, ele mal tinha um sapato, às vezes tinha uma sandália, às vezes andava até descalço e assim sucessivamente. Essa era a realidade da maioria dos católicos interioranos brasileiros, como também poderiam ser camponeses portugueses, camponeses espanhóis, italianos e assim sucessivamente. Mas não, ele se idealiza como um sujeito de matriz anglicana, se vestindo como um cara da Belle Époque, como se isso fosse uma moda modesta. Mas enfim. Aí eu brinquei, pegando um retrato de Filipe II da Espanha, o rei da Espanha. E no retrato que foi pintado por Tiziano, nós percebemos claramente que os nobres do século XVI usavam calças curtas e na frente da calça eles tinham próteses de pênis. Era uma saqueira com o formato de um pênis ereto. Aquilo era moda. Aí eu brinquei e disse, olha, isso aqui era a moda modesta do século XVI. Era assim que as pessoas entravam nas igrejas. E não havia nenhum tipo de noção de pudor ou de escândalo. Com certeza, se alguém no século XIX, XX se vestisse como nos trajes do século XVI, ficaria abertamente escandalizado com aquelas roupas, porque pareceria, sei lá, uma roupa muito provocante ou muito extravagante. Aí esse cara ficou furioso, teve um ataque de pelanca por causa dessa provocação. Quer dizer, esse sujeito é uma caricatura de um ser humano, em muitos aspectos. Como ele era uma caricatura de religião. Porque, primeiro, se não me falha a memória, ele é de berço evangélico. Depois, ele se meteu com vários segmentos católicos. E os segmentos católicos começaram a ver que ele era realmente uma pessoa muito complicada. E, depois disso, ele se enveredou para essa seita direitista que até hoje ele defende e participa. E ganhou muito com isso, diga-se de passagem. Mas vamos lá, besterol. Fala pra mim se existe diferença entre a risada do Ayrton Vieira para a risada do Danilo Gentili, do Kim Kataguiri e tantos outros. Eu não sei se eu falei Kim Paim sem querer aqui, mas é Kim Kataguiri. Olha, o fato de eu discordar do Bolsonaro não me faz ser vinculativo do Lula. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso é uma falsa analogia. O Kim Kataguiri tem razões de sobra para não gostar do Bolsonaro, como eu também não gosto do Bolsonaro, como muitas pessoas não gostam, sem ter a etiqueta de esquerda e de petista. Até porque, pelo que eu sei, vocês sacanharam o MBL. Sacanharam mesmo. Vocês nunca aceitaram a ideia de uma oposição que seja diferente daquilo que seja controlado como vocês como um cabresto. E aí por isso que vocês quiseram queimar o filme do MBL. E vocês não conseguiram.
Eu digo o seguinte, com todos os problemas que o MBL tem, e não são poucos, evidentemente, no entanto, eles têm um trabalho muito mais concreto do que vocês. Um trabalho que aceita o jogo institucionalizado e consegue resolver os problemas de uma forma institucionalizada. Vocês não, é só niilismo, é só gritaria, é só palpitaria, é só vamos resolver tudo na porrada. É isso que vocês fazem. E por isso que vocês estão se ferrando, cara. Você tá aí nos Estados Unidos, cara, porque realmente você nunca foi uma pessoa prudente, para dizer o mínimo. Estou sendo educado com você. Você tá pagando o preço das escolhas que você fez. Das escolhas malditas que você fez. Você foi extremamente desonesto. Você foi extremamente capcioso. Você se enveredou por certas situações extremamente nebulosas. Você está pagando o preço disso. Você não está aí porque você é bonzinho. Você não está aí porque você é um contestador. Não, você está aí porque você participou de um grupo de pessoas que é, vamos dizer, bem fé da P, como você mesmo disse. Esse fé da P que você diz no meio do livro do idiota do Olavo, aqui, claro, estou brincando, é o livro dele, o idiota. Você faz parte realmente do meio desse fé da P. É você. Você está se autodescrevendo. Se existe uma coisa que eu encontro na direita brasileira, é uma paralaxe cognitiva. Vou usar a própria terminologia do Olavo. O Olavo de Carvalho também era a própria visão de paralaxe. Porque uma coisa é o que o Olavo falava, outra coisa era o que o Olavo vivia ou simplesmente praticava. São duas coisas diferentes. Esse é o paradoxo de vocês, dentre tantos outros. Vamos lá. O Kim Pai, meu amigo, não. É o Kim Kataguiri, aquele desgraçado do MBL. Diz pra mim qual é a diferença substancial entre a risada do Kim Kataguiri e do Ayrton Vieira ao prender gente inocente. Ao ver Alexandre de Moraes prendendo gente inocente. Gente inocente? Bolsonaro não é inocente. Pronto. Acabou o seu discurso. Diz pra mim, Max, qual é a diferença existencial entre um e outro? Tem diferença? Não. Vocês entendem? É grave isso. O problema do Brasil hoje é, nós temos vocês em casa, nos apoiando, nos dando audiência, curtindo, compartilhando, fazendo assinatura, fazendo com que a gente cresça. E a gente aqui denunciando. Nós aqui temos vocês. Ou seja, vocês, os idiotas, os gados, os que ficam mandando pix, enquanto vocês estão cagando pro país e até mesmo arruinar a economia brasileira. Para lutar pelo Brasil. Estamos lutando contra Alexandre de Moraes, Ayrton Vieira, o Hugo Mota, Davi Alcolumbre, PCC, Comando Vermelho, Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda e MBL. Você tá lutando contra a Al-Qaeda, cara? É sério mesmo? Você tá lutando contra o Hamas, é? Não, cara, sabe o que você tá fazendo? As suas mentiras estão validando o assassinato de um povo inteiro. Eu digo tanto na Síria como na Palestina. Hoje, derrubaram o regime do Bashar al-Assad. Não era um regime maravilhoso, era um regime autoritário, autocrático, como boa parte dos regimes árabes, porém, havia um mínimo respeito e dignidade aos cristãos, que eram minorias na Síria. E hoje é o contrário, nós estamos vendo aí a Al-Qaeda Síria se estabelecendo no país, com a colaboração do seu amiguinho Trump. Inclusive, os Estados Unidos retiraram da lista de terroristas o atual governante da Síria. Se não me falha a memória. Posso estar errado aqui, mas parece que tiraram. E aí esse cara diz que está lutando contra o Hamas. Que lutando contra o Hamas, cara? Você não é capaz de lutar nem pelo seu país. Você está aí nos Estados Unidos, querendo que todo mundo lute por você, pelas suas baboseiras. Você está pregando que todo mundo tem que se fuder aqui. Você está aí no bem bom aí, dando lição de moral para os brasileiros. Você não tem moral alguma para dar lição de moral, cara. E você defende o Estado de Israel não é para combater o Hamas. Você defende o Estado de Israel para o quê? Para pulverizar a população palestina. Porque essa é a política que está sendo feita em Gaza. E isso não tem nada a ver com esquerda e direita. Tem a ver com uma questão humanitária. Pura e simples. Mulheres, crianças morrendo de fome. E como é que o exército israelense não conseguiu destruir o Hamas? É claro que o pretexto do Hamas sempre será usado para expulsar a população palestina como um todo. Como vocês se utilizarão do pretexto do Supremo, sei lá, das oligarquias e o que seja, para justificar as piores arbitrariedades que vocês fizeram nesses 4 anos de desde o governo Bolsonaro. Simples assim. Vamos lá. E Danilo Gentili. E a imprensa. Ou seja, essa meiuca que fica apoiando a esquerda, ela aparenta ser contrária ao que nós também somos contrários. Ou seja, parece que estamos na mesma direção. A cabeça dele, você não pode ser contra a esquerda se não apoiar uns patifes como eles.
Essa é a lógica deles. Na verdade, eles que detêm o monopólio da oposição contra a esquerda. Claro, que absurdo você ser contra o Bolsonaro. Se você é contra o Bolsonaro, claro, você é comunista. Essa é a lógica vagabunda desse cara. Nossa, que rebaixamento, hein? E esse parece é a grande merda do Brasil hoje. É a grande merda. O Brasil sempre é uma merda. Sempre não presta. Quem presta é essa merda aqui. Esse bosta aqui. Você representa a bosta do Brasil, não eu. Não as pessoas que estão aqui. A maioria das pessoas aqui no Brasil são extremamente decentes. Você que é um indecente, você que é o foragido, você que é o fujão covarde, que faz e acontece, e depois, quando chega dos Estados Unidos, fica pianinho. É a mentalidade da cachorrinha. No Brasil, faz, acontece, passa acima da lei, passa acima de qualquer coisa, passa a perna nos outros, sacaneia, fode a vida de todo mundo. Aí quando chega nos Estados Unidos, eles são the law of the order. Claro, eles são cidadãos de segunda classe que, se fizessem as mesmas merdas que fizeram no Brasil, eles pegariam anos de cadeia. Não é o sistema de impunidade aqui do Brasil, não. Vocês pegariam anos de cadeia se você fizesse as mesmas merdas que fizeram aqui no Brasil. Como, de fato, aquele pessoal que invadiu o Congresso norte-americano em nome do Trump, um bando de maluco, se fuderam de, não de verde e amarelo, se fuderam de branco, vermelho e azul. Então não me vem com esse papo agora de querer dizer o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. O Brasil o quê, cara? Você é a degeneração do Brasil. Não os brasileiros que estão aqui. Não os brasileiros que você quer fuder. Não os brasileiros que você faz intriga nos Estados Unidos para acabar com o emprego de milhares de brasileiros, se não milhões de brasileiros. Não a intriga que você faz para descapitalizar o Brasil e enriquecer os Estados Unidos. Ou seja, é empobrecer o pobre para enriquecer o rico. É isso que você faz, cara. Isso se chama canalice, se chama traição ao país. Essa tentativa de você querer inferiorizar o Brasil, se colocando num plano de superioridade, só te faz uma cadelinha, um cachorrinho. Late aí, cara. Late aí. Você gosta de latir. Au, au, au. É isso que você faz, cara. Ah, vá merda, cara. A grande dificuldade hoje do Brasil é chegar e mostrar para as pessoas: não estamos em uma disputa eleitoreira. Ah, claro. Vocês criam esse antagonismo. Vocês querem fabricar esse antagonismo. Vocês são os fabricantes de revoltas. Eu digo, o bolsonarismo tem uma mentalidade revolucionária, uma mentalidade de achar que as coisas se resolvem pela violência e não pela negociação. E aí é muito fácil esse niilista vulgar vagabundo nos Estados Unidos, enquanto aqui todo mundo se fode. Vamos lá. Não há dois partidos lutando para ver quem vai vencer a opinião popular para poder ganhar cargo. Não é isso que está acontecendo no Brasil. O que está acontecendo no Brasil é: nós temos pessoas sendo presas, deixadas até a morte, como foi o Clezão. Daniel Silveira, que pode perder a perna. Todo mundo falando dele no chat de novo. Nós temos essas pessoas, as pessoas que estão indignadas com que isso aqui está acontecendo e querem mudança. E aí a gente tem aquele orangotango do teu parente burro para um caralho, que vira pra você como se fosse o gostosão, tomando um vinhozinho dentro de casa e falando: ah, vocês aí gostam tudo de tratar como se fosse futebol, eu não sou nem direita nem esquerda. Aí toma lá o vinhozinho dele, o champanhe dele, o whisky dele, depois vai pagar a passagem para ir pra Disney, né? Porque ele não vai pra Cuba, ele não vai pra Venezuela, mas na hora de escolher se é direita ou esquerda, ele quer uma porra do capitalismo. Cara, quem é que tá indo pra Disneylândia lá, se divertindo com a filhazinha, enquanto o povo tá se fudendo? É o teu patrão Eduardo Bolsonaro. A lógica desse cara é de um maniqueísmo bem primitivo, que só serve mesmo pra gado, só serve pra aquele tiozão burro que fica vendo essas baboseiras no Zap. Aí ele fala do Daniel Silveira, de muitos outros e tudo mais. Vejam, nós podemos considerar certos excessos de punição do Daniel Silveira, como de muitos outros. Eu não nego isso. Mas o que vocês fizeram por esses caras? Vocês não fizeram porra nenhuma, bicho. Vocês usam esse pessoal como espantalho. Para ficar bradando: olha, vocês têm que se rebelar, vocês têm que brigar, vocês têm que ir pra porrada e não sei o que. Tá aí, cara, vocês fizeram isso. Vocês fizeram isso com aquelas pessoas no dia 8 de janeiro e elas estão presas. Vocês insuflaram essas pessoas a rebelião, como você está fazendo isso até hoje, e quem está se fudendo são os outros, não é você. É muito fácil eu ficar instigando certas pessoas
sabendo que elas vão se ferrar, claro, porque elas estão brigando com forças políticas organizadas e poderosas, enquanto essas pessoas são pessoas comuns, mas você não tem o menor caráter de pensar nisso. Claro, está aí foragido. E não é por crime de opinião não, senhor Alan dos Santos. A Polícia Federal descobriu coisas muito piores de você. Coisas que eu não vou comentar aqui. Basta investigar o que se descobriu de você, tá bom? Um filho da puta, aquele orangotango do teu parente idiota, de merda, que tinha que estar aqui ouvindo isso, pra ouvir umas boas verdades e acordar. Ah, verdade? Tá bom. É, verdade segundo o mundo paralelo do bolsonarista. Porque esse desgraçado, quando fica acreditando na CLT, quando fica acreditando em carteira de trabalho, quando fica acreditando em interferência estatal na economia, quando fica acreditando em interferência estatal na liberdade de expressão, na liberdade religiosa, esse merda de parente! Cara, que você seja um papagaio do modelo americano, vá lá. Mas a CLT, com todos os problemas que são relacionados aos direitos trabalhistas, é um elemento necessário no país. E eu digo por quê. Esse sujeito parece que não se dá conta de que o Brasil foi um país de tradição escravocrata. Um país onde o trabalho era degradado. Um país onde as pessoas não respeitam o trabalho do subalterno e tratam as pessoas como se fossem quase semi-escravas mesmo. E isso dentro dos baixos salários. Aí esse pessoal quer importar modelito norte-americano pronto acabado para uma realidade totalmente diferente da nossa. E aí ele nos brinda com essa visão liberal. É curioso esses conservadores defenderem o capitalismo mais liberal, que vê, por exemplo, dentro do cálculo econômico e da produtividade, o fim último da sociedade. Ora, mas a agenda woke, como também a agenda LGBT e muitos outros, são financiados pelo mesmo capitalismo que você defende, meu filho. E não me venha com aquela teoria idiota do Olavo de Carvalho do metacapitalismo. Aquilo ali é uma teoria tão vagabunda, tão ridícula, que mostra que ou o Olavo não conhecia o desenvolvimento capitalista, ou simplesmente ele inventou uma teoria mentirosa para vocês engolirem. Então essa história de que o capitalismo nasceu espontâneo, existe a ordem espontânea hayekiana, e que de repente o Estado começou a engalfinhar as suas garras contra o coitadinho livre mercado. É sério mesmo que você acredita nisso? É sério mesmo? Eu até gosto do Friedrich von Hayek em algum ponto. Mas essa teoria dele é completamente furada e não é histórica. O mercado não existe sem a consolidação do poder estatal e, em particular, do Estado liberal. Neste ponto, quem é marxista e diz isso, e não precisa ser marxista não, você pode ser um comunitarista, você pode ser até um católico. Porque isso é história, isso não é teoria, isso não é ideologia. O capitalismo moderno, ele se consagra a partir de uma estrutura estatal. De uma estrutura estatal que legitima certas práticas econômicas, que abole certos tipos de formas institucionalizadas da sociedade tradicional, essencialmente. Sabe, isso é a obviedade da obviedade. Só na cabeça do conservador brasileiro é que ele acredita numa ordem espontânea e que ele acha que a intervenção estatal... E isso porque, vejam, eles são defensores do livre mercado, mas estão defendendo a intervenção estatal dos Estados Unidos na economia brasileira. Tributando em 50% e colocando em risco de ruína da economia brasileira e encarecimento da economia americana, mais do que ela já está com as medidas protecionistas do Trump. É um bando de palhaço, cara. Vamos lá, vai besteira. E deveria acordar pra ontem. Amanhã vai virar pra você. Quando tudo tiver numa merda, ele vai virar pra você e falar assim: puxa, eu tinha que ter te conhecido antes, que triste. Ai, meu Deus do céu, eu tô achando graça. Que pena que eu não tava te ouvindo antes. Puta que pariu, cara. Olha, se você ouve Alan dos Santos, cara, meu Deus do céu. Não. Esse parente orangotango precisa estar aqui. Traga o seu parente de merda pra timeline. Traga o seu vizinho de merda aqui pra esse programa, porque ele precisa ouvir boas verdades. Cara, olha, Alan dos Santos, cara, você não acredita nem no que você fala. Que dirá eu? Ele tá ouvindo CNN, ele tá ouvindo Globo. Claro, a gente não tem que conferir outras fontes, senão as fontes bolsonaristas. As fontes bolsonaristas são as únicas que detêm o monopólio do bem e do mal e o monopólio da virtude humana. Afinal, se vocês pegarem esses idiotas bolsonaristas que dizem assim: eu não confiro fontes, eu só vejo fonte bolsonarista, claro, aí você cria um mundinho paralelo em que você só vê versão bolsonarista.
Eu aconselho a você, confira tudo, veja até Rede Globo. Por mais lixo que seja, eu acho uma bela de uma merda. Mas eu digo que a fonte do Alan dos Santos é mais merda ainda. É mais bosta ainda. Sim, nós temos que conferir fontes. Conferir o que a esquerda diz, o que a direita diz e assim sucessivamente. Todo mundo. Até pra gente ter uma noção de conjunto. Porque tanto a esquerda, como a direita, como o centro, como o alto, como o baixo, todos eles participam do conjunto que nós podemos chamar de realidade. E a partir disso nós temos que tirar conclusões do que esses agentes falam. Existem verdades que são ditas por esquerdistas. Existem verdades que são ditas por direitistas. É evidente que a direita não vai falar certas verdades que incomodam os seus interesses, como também a esquerda não vai falar também de certas verdades que incomodam os seus interesses. Então é preciso fazer um contraponto dialético, digamos assim, do pensamento dessas pessoas e dos fatos políticos pelos quais está acontecendo. Não é você ficar sendo refém de um idiota como Alan dos Santos. Entendeu? Ele não tá nem sabendo da matéria do David Agape, do Eli Vieira. Traga esse parente aqui que eu quero olhar no olho dele, assim, ó, e falar: ô seu merda, acorda, seu babaca. Nossa, deu até medo, cara. Deu até medo desse olhar, cara. Olhar de maluco, bicho. Toda vez que você ficou criticando teu parente, é porque ele tava querendo salvar o teu filho, o teu sobrinho, a tua vida, a tua esposa, e você, como idiota, arrogante de merda, tava apoiando esses MBL idiota. É verdade, você tava salvando todo mundo, cara. Salvando todo mundo. Eu não me esqueço da pandemia, cara. Você estava salvando milhares de brasileiros quando você falou coronavírus é o Katsu. Realmente, realmente. Quando você espalhou mentiras sobre a pandemia. Realmente, você estava salvando a vida da família brasileira. E agora, ele está colocando a bunda do povo brasileiro na reta. Sabe? Matem-se entre si, enquanto aqui eu como pipoca com Guaraná e vou na Disneylândia com o Eduardo Bolsonaro. Bom, meus amigos, é o seguinte, vamos parar por aqui. Mas eu posso dizer, é um conjunto de insanidades, assim. Nossa, isso aqui é um trabalho psiquiátrico primoroso para as universidades. Quem sabe no futuro, quando o bolsonarismo for estudado como um fenômeno político bem degenerativo da mente humana, aí realmente o Alan dos Santos será uma grande cobaia desse experimento político. Então, um grande abraço.